Gente, eu vou falar hoje um pouco aqui sobre o poder da telemática especificamente, né? A gente falou agora no painel ali bastante sobre... a gente tentou humanizar o painel ao máximo possível, falar de pessoas, mas hoje eu vou focar aqui bastante na parte de telemática, mas vocês vão ver que ao fim do dia acaba impactando pessoas também, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, ótimo. Preciso mudar o slide. Cadê o negocinho? Tá aqui no meu bolso? Ah, tá aqui. Tô meio perdido aqui, gente. Falar um pouquinho de mim super rápido, tá? Prometo que vai ser indolor essa parte. Eu não venho de logística, né? Eu até estava conversando com alguém, fiz 5 anos no Mercado Livre esses dias, eu não sei se eu ainda posso usar essa carta, né? Se eu não sou de logística, mas eu venho de tecnologia e produto. Eu me fazia muito essa pergunta quando entrei no Mercado Livre, falei, puta, como é que eu vim parar aqui em logística? Mas isso está muito claro para mim hoje, né? Assim, acho que quando a gente fala, eu sou head de Last Mile no Mercado Livre e eu estou falando aí de dezenas de milhares de carros, mais de 1 milhão de pacotes por dia. Então, a última milha é uma área que muito se apoia na tecnologia, é uma área que depende de escalabilidade, depende de autossustentabilidade. Então, faz bastante sentido, hoje para mim faz bastante sentido estar aqui, tá? Tive uma passagem no Uber de 1 ano aí que eu fiquei antes de ir para o Mercado Livre, trabalhava na parte de restaurantes lá, de produtos também, e aí estou há 5 anos no Meli. Hoje eu vou passar com vocês por 4 coisas, tá? Então eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer uma parte um pouquinho mais institucional aqui, de explicar um pouquinho como é que eu vou tentar ir do grande para o pequeno. Então, como é que o Mercado Livre está construído, onde é que eu e minha área de logística tá. Depois eu vou entrar um pouquinho no detalhe e passar para vocês pelos passos que a gente fez para implantar a parte de telemática no Mercado Livre. E aí os 2 últimos é a parte de falar de resultados, ou seja, eu quero trazer para vocês case hoje, mostrar que de fato tem benefício a gente implantar um programa de telemetria e de telemática, e próximos passos um pouquinho, tá? A gente tem um tempinho ali, né? Tá bom. Eu preciso de 5 minutos para a pergunta? Tá bom, beleza, obrigado. Falar um pouquinho do Mercado Livre, tá? Se eu estivesse mostrando essa mesma rodinha para vocês há uns anos atrás, vocês iam ver 3 cores, tá? Azul, amarela e a verde, que era onde ficava Mercado Envios, que é onde eu trabalho. O verde acabou se fundindo com o amarelo, então eu tenho basicamente hoje o que a gente chama de 2 mundos. O mundo azul e o mundo amarelo. Amarelo é o site, quando vocês aqui... Quem aqui já comprou no Mercado Livre? É mais fácil perguntar quem nunca comprou. Alguém nunca comprou no Mercado Livre aqui? Boa, ótimo. Continuem comprando. Então a parte amarela que é o Mercado Livre. Então o site, é o seller, é o vendedor, é o comprador, é tudo que a gente faz apertando o botão. Dentro da parte azul está a parte de fintech, que é Mercado Pago. Hoje posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que é a menininha dos olhos do Mercado Livre aí, em termos de cash cow, trazer dinheiro para casa. Mercado Envios acabou ficando aqui um pouco dentro entrou junto com o Mercado Livre, e agora a gente faz parte desse mundo amarelo, tá? Faz todo sentido a gente ter os 3 unidades de negócio junto, tá? Então pensa o seguinte, o site tem produto para vender, o azul gera crédito e o verde, o antigo verde, entrega, tá? Então a gente está tudo dentro de casa ali. Alguns números grandes para vocês terem uma ideia do tamanho da nossa operação, tá? Deixa eu arrumar minha manga aqui, peraí. Pronto. Eu tenho hoje 1.500 produtos vendidos a cada minuto. Então, enquanto a gente estava falando aqui, já foram vendidos uns 3.000, 4.500 produtos. Eu tenho 25 mil rotas de última milha por dia, tá? Então, são 25 mil carros de N tamanhos, moto, carro grande, pequeno, VUC. Eu tenho 1.340 veículos elétricos. Aliás, nesses primeiros 2 pontos aqui eu vou fazer uma conta rápida para você multiplicar esses 25 mil por 1.500, dá em média entre 1,5 milhão e 2 milhões de pacotes por dia que a gente entrega, tá? Todo dia, 2 milhões de pacotes são entregues na mão de um comprador, tá? No Brasil hoje eu tenho 1.340 veículos elétricos, que é a maior frota da América Latina. E 55% das entregas que a gente faz são realizadas até 48 horas nessas 5.200 cidades. Só lembrando que nós aqui no Sudeste, a gente é muito mal acostumado, tá? Esses números 55 aqui consideram o Oiapoque e o Chuí, tá? Então se eu falo só de São Paulo, só de Sudeste, esse número aqui é bem mais alto. A gente está bastante acostumado também a receber coisa no mesmo dia, tá? Eu moro no interior de São Paulo, perto de Campinas, e é um negócio que não era costume para mim antes, era receber coisa no mesmo dia, e hoje eu já passo a receber no mesmo dia. Tá, então, bom, eu acho que o Mercado Livre tem virado sinônimo aí de velocidade há muito tempo, tá?
Falar um pouquinho da telemetria, né? Então eu comentei aqui com o Sijon no painel que a telemetria começou a ficar importante quando para a gente? Quando eu comecei a internalizar, primarizar a frota. Antigamente a gente trabalhava bastante com esse modelo de crowd, né? Ou seja, o meu motorista é agregado por um transportador e vem trabalhar para mim. Quando a gente começa a internalizar a frota para garantir capacidade, eu passo também a precisar gerenciar essa frota. Então, a gente começou a implantar a telemática para a gente conseguir ter mais dado, mais informação e melhorar temas como utilização, né? Diferentemente, eu até comentei lá, quando eu falo do motorista agregado, se eu contrato o cara e não uso, ou ele não aparece, eu não pago. O carro não, se o carro é meu, já está pago, eu preciso usar, né? Então, como é que a gente começou? Eu vou começar daquele alvinho ali em cima, tá? Só para a gente saber onde a gente está, que eu tô um pouco perdido com esse laser aqui, que eu achei que ele não está funcionando. Primeiro ponto, definição das regras, ou seja, o que eu quero saber da telemetria, né? Então acho que a gente fala bastante disso, né? Que informação sem ação é só curiosidade, né? Então é uma delícia, não sei quem já pôde mergulhar aqui numa tabela de telemetria, mas tem muito dado, tem muito metadado de rota que é gerado. Então a definição eu quero saber, eu quero melhorar segurança, beleza. Eu quero melhorar produtividade, beleza. Eu quero melhorar eficiência da utilização do carro, legal. Eu quero cuidar de manutenção, legal. O importante é definir isso, porque se eu começo querendo fazer tudo de uma vez, a gente não vai fazer nada. Então o Mercado Livre começou, aí a parte que eu vou entrar em detalhe hoje, que é a parte de manutenção, tá bom? Depois, o segundo ponto que para mim, talvez, se eu pudesse aumentar o tamanho dessas bolas pela relevância, essa seria uma maior, tá? Papel e responsabilidade. Tem 3 pessoas nessa brincadeira aqui. Tem o motorista, o transportador e o Mercado Livre, tá? Cada um tem que ter seu papel claro. Vou dar um exemplo. O motorista acelera e a gente tem muito carro elétrico na frota. E o carro elétrico tem uma curiosidade muito legal. É um tipo de motor que entrega a potência rápido. Diferente do motor a combustão que tem faixa de torque, esse motor entrega potência rápida. Sabe que isso acontece, que isso faz o pneu gastar na metade do tempo. Em vez de ele durar tudo o que ele tinha que durar, ele gasta na metade do tempo, porque acelera muito rápido, freia muito rápido. Então, se o meu motorista não está treinado a usar um carro elétrico direito, isso impacta como? Impacta meu transportador em custo, que vai ter que trocar o pneu com mais frequência. E o Mercado Livre é impactado com indisponibilidade, porque ele vai ter que parar esse carro e trocar o pneu não é trocar o pneu vai numa Continental da vida e troca o pneu, numa De Pascoal. Ele tem que abrir um chamado na locadora de carros que a gente opera e aí você já sabe um procedimento que tem que achar uma loja para trocar o pneu, tem que achar... Então, existe toda uma cadeia de impacto que é gerada por um motorista que apertou o pedal um pouquinho mais forte do que deveria, tá? Então, definir quem é quem ali e aonde estão as responsabilidades é importante. A parte de implantação também, eu divido implantação em hardware e software, administrativo. Hardware é de fato você pegar o dispositivo lá de telemática e implantar na porta ODBC do seu carro, né? Que você tem que parar os carros e fazer a implantação, é uma coisa relativamente rápida. A parte que dá mais trabalho aqui para mim foi a parte da administrativa. O que é isso? É eu conectar os sistemas de telemática com os meus sistemas de roteirização, é eu conectar a telemática aos relatórios, é eu conectar, definir quais são os modelos de carro que vão ser aplicados. Então, a gente tem que definir aqui a parte de administrativa para eu poder chegar nessas 3 últimas bolinhas da esquerda aqui. Elas estão separadas, mas eu vou, até por uma questão de tempo, eu vou juntar, tá? Então, o que eu vou... geração de dados, gestão de dados e plano de ação. Eu posso dizer o seguinte, percepção minha, tá? Não sei se é de vocês também, mas a percepção que eu tenho é que a telemática sempre aparece numa empresa por um tema de segurança. Estão roubando meus carros, eu vou colocar câmera, vou colocar telemetria, vou colocar... Então, ela sempre aparece sob essa necessidade de segurança. Mas eu acho que o grande trunfo da telemetria é você gerar dados, tá? E gera muito dado importante. Hoje já começa para mim gerar dado que eu não imaginava antes. Então, não só fala da frenagem, mas fala de padrões de comportamento, levando em consideração uma série de fatores, padrão de comportamento de um motorista bom e de um ruim, que eu posso pegar o do bom e replicar no ruim. Ok? Então, a parte de geração de dados, que é uma parte mais de novo, para falar um pouquinho de TI aqui, uma parte mais técnica, gerar esse dado, criar gestão, vou converter o dado em inteligência aqui
E aí depois o plano de ação também, que é uma parte extremamente importante, tá? O plano de ação eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é o quê? É eu pegar a informação que eu tenho, transformar em treinamento, transformar em plano de incentivo, né? Então, poxa, se eu tenho um motorista que opera melhor o carro, esse cara precisa ser reconhecido e incentivado de alguma maneira, ok? Avançando aqui. Existem uma miríade de KPIs e métricas que a gente pode colocar quando eu falo de gestão de telemetria. Eu trouxe 5 que são importantes para a gente aqui, tá? Gestão de manutenção, tá? O que eu quero? Eu quero saber se está na hora do carro ter manutenção. Eu quero pegar o carro que acelera e freia mais rapidamente, parar esse carro mais vezes. Quando eu falo manutenção, a gente está muito acostumado a falar de manutenção preventiva. 10 mil quilômetros fez manutenção, 20 mil fez outra. Aqui é diferente. Aqui é o seguinte, 25% do tanque do carro chegou, ele tem que ser abastecido. A cada 500 quilômetros ou 1.000 quilômetros, por exemplo, o pneu tem que ser calibrado novamente. Então, ele me ajuda a garantir, antes de chegar de fato na manutenção corretiva, que eu opere de uma forma a evitar chegar na manutenção reativa, tá? Outro ponto, geolocalização. E, de novo, talvez aqui conecte bastante com o tema de prevenção a roubo. Eu quero saber aonde está esse motorista. Exemplo para mim no Mercado Livre. Os meus carros são operados por transportadores independentes. Me interessa ver que um carro que é do Mercado Livre, que não deveria estar em rota naquele dia, está se movimentando. O que ele está fazendo? Ele está trabalhando para quem aquele carro? Né? Eu quero garantir que o carro que deveria estar em manutenção esteja dentro de uma cerca virtual. Todo mundo aqui sabe o que é cerca virtual? Cerca virtual é o seguinte, eu defino, eu vou dar um exemplo, eu já fiz merchan de graça aqui para De Pascoal, vou fazer de novo. O carro tem que estar parado numa oficina. O meu sistema define como se fosse um círculo ao redor dali de 100 metros e o carro deveria estar ali dentro. Né? Qual que é a melhor maneira de evitar a morte? É esvaziar as porções inferiores dessa pirâmide e garantir que os eventos piores não aconteçam. É isso que a gente faz com o safety, tá? Hoje eu vou fazer um duplo clique especificamente nessa parte de segurança, tá bom? A parte de produtividade, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é a produtividade do motorista. Então eu pego 2, 3, 10, 20 motoristas dentro de um mesmo cluster e eu falo, deixa eu ver esses 10 motoristas, quem é o cara que tem a melhor performance, quem tem a pior performance, replica o que o bom motorista faz em forma de treinamento para os motoristas que precisam de treinamento. Tá? E aí o último ponto, sustentabilidade. Aqui são duas coisas, tá? Primeiro, quantidade de quilômetros que eu rodo com a minha frota elétrica. Cada quilômetro que eu rodo com a minha frota elétrica tem um impacto aí na pegada de carbono. Mas para os veículos a diesel veículo a diesel e veículo flex, tem outras oportunidades também. Por exemplo, o abastecimento do veículo com etanol gera menos impacto de carbono do que o veículo do que a gasolina, por exemplo. Tá? Então, me ajuda muito a medir as minhas métricas de sustentabilidade com muita precisão. Ok? Bacana. Que eu falei para vocês, cada bolinha dessa aqui, se eu faço um duplo clique, ela expande uma série de outras métricas, tá? Então eu vou expandir a bolinha de safety. Quais são as 5 principais, são 5 ou 6? São 5, né? KPIs que a gente tem. Tá? Então primeiro, excesso de velocidade, ou seja, o motorista está numa velocidade acima, a gente mede 8% acima da velocidade da via. Tá? Então se a via é de 60 por hora, ele está a 70, ele está acima. Tá? Segundo ponto, controle de cinto de segurança. Tá? Lembra que eu falei para vocês, esvaziar as porções de baixo ali? Se vai ter um acidente, se o cara está com um cinto, eu reduzo o impacto ali na vida humana. Tá? Terceiro, aceleração brusca, e aí conecta com o último ali, que é já a frenagem brusca também, e a curva brusca. Tá? A frenagem brusca, para mim, é um dos eventos mais importantes. Tá? De novo, eu fiz o comentário, vou fazer de novo aqui. Toda vez que eu faço frenagem brusca no meu carro, é porque eu estou numa situação de risco. Tá? Então, para mim, de todos os eventos, essa bolinha é a que deveria estar maior de todas aqui, porque ela tem o maior impacto em segurança e em eventos. Como é que a gente converte isso? Treinamento, rotina diária é muito legal, tá? Então, eu tive uma série de alertas de cinto de segurança no dia anterior. O meu dispatcher converte isso daqui em evento, antes de começar as rotas no dia seguinte, faz isso virar rotina diária e a gente vai controlando, tá?
Aqui na direita eu coloquei um exemplo do mapa de calor. Aqui é uma foto super genérica, tá? Assim, a gente tirou da nossa ferramenta que a gente usa, que é o Geotab, mas eu posso fazer filtros nessa imagem por transportador, eu posso fazer paretos de quem são os 10 piores motoristas, quem são os 10 piores transportadores que mais têm infração e trabalhar nesses caras, tá? Vocês vão ver que a gente já faz isso e os números que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês são bem legais, tá? Próximo aqui. Bom, resultados, tá? O que a gente tem com telemetria? De novo, a gente está jovem na telemetria ainda. Não vou dizer que eu sou uma criança, mas eu sou jovem na telemetria, tá? Eu vou aqui embaixo, começando por esse gráfico azul, se vocês separarem, de maio em diante, a gente teve uma queda. Eu não tenho dado fechado de julho, mas meus preliminares são bem legais. Eu queria ter colocado aqui, mas eu queria poder medir todo mundo aí com a mesma régua. Mas os números que a gente tem são de queda a partir de maio. Adivinha quando que a gente começou a fazer implantação de telemetria procedimento? Abril, tá? Então, essa é a quantidade de ocorrências por placa que eu tenho. Tá? E ao mesmo tempo, vocês veem que a quantidade de placas minhas vem subindo. Então, não só reduzir os números absolutos, mas percentuais também. Tá? Em cima tem todos os meus números aí. De novo, a minha frenada brusca, a freada brusca ali, a gente teve uma redução de 15%. Ou seja, teve um esvaziamento da porção inferior crítica da minha pirâmide em 15%. Tá? Redução do excesso de velocidade, cinto de segurança 47%, curva brusca 100%, mas eu conto uma coisa, era um tipo de evento que a gente tinha pouco antes já, tá? Mas assim, eliminou a questão de curva brusca, tá? Como que isso impacta? Puta, Alex, legal, teve bastante impacto positivo técnico. Como que isso impacta o negócio? Aqui na direita, tá? Eu tenho 6% a mais só em 3 meses, tá? Eu aumentei em 3 meses de disponibilidade da frota, ou seja, eu tenho menos colisão, eu tenho menos carro indisponível, eu tenho menos carro que o motorista fala que está trabalhando para mim, mas está em outro lugar, tá? Eu tenho uma taxa de utilização de frota de 10%. Qual que é a diferença? Hoje eu sei, por exemplo, veículos que eu podia estar usando e não estou. Tá? Então, assim, eu sei exatamente, eu tenho o controle desse carro, então tem um impacto, obviamente, a gente poderia ter mais algumas bolinhas de impacto em custo disso, tá? Então, de novo, se o veículo está pago e eu não estou usando, é um problemaço, tá? Eu acho que é isso aqui, ok? O que a gente tem aí de próximos passos, então? De novo, a gente é jovem na telemetria, a gente está trabalhando bastante ainda na parte de reativa dos alarmes, né? Então minha torre de controle fica sabendo se um motorista parou 1 hora, vai descobrir que esse motorista teve um problema mecânico no carro. Então a gente aciona a transportadora para tratar esse carro e aciona um outro carro para eu fazer a remoção desses pacotes e continuar essa rota, para a gente não perder o prazo de entrega. Então hoje ainda é bem reativo. O que eu quero? Eu quero começar a usar esses dados para a gente melhorar o sistema. Exemplo, roteirização. A roteirização trabalha com premissa, então a premissa todo mundo aqui conhece o bairro do Itaim, que fica aqui do lado? Para mim é um dos piores trânsitos de São Paulo, tá? Quando o meu sistema de roteirização vê o Itaim, ele vê uma zona super densa, verticalizada, a distância entre os pacotes é super baixa, o que ele vai fazer? Vai jogar lá para cima a quantidade de pacotes na rota. Mas a realidade é que às vezes, dependendo do horário, você demora 20, 30 minutos para andar 1 quilômetro no Itaim, né? Então, o que esse sistema pode me ajudar é retroalimentar as premissas que eu tenho e atualizar. Então a gente vai ficando cada vez mais inteligente nesses aspectos. Aí questão de segurança também, comportamentos. Isso conecta com... Deixa eu ir para o último ponto, depois eu volto do meio. Isso se conecta também com a parte de inteligência artificial, tá? Falar de inteligência artificial talvez seja muito, né? A gente tem falado bastante, é um termo que está bem em voga, mas assim, eu acho que já tem coisas que a gente pode aprender, de novo, não só reativo, mas de comportamento. Qual é o comportamento do motorista que aponta uma chance maior dele se envolver num acidente? Qual é o comportamento do motorista que me mostra que que deve ser replicado aos outros, tá? Então esses dois, o primeiro e o último, super conectado. E o terceiro que eu acabei mencionando antes da hora, mas é a questão da manutenção preventiva por quilômetro rodado. Fora a manutenção já de manual do carro, mas é isso, rodou 500 km, recalibra o pneu. Rodou 500 km, o tanque está em 25%, reabastece. E dessa forma a gente vai usando a telemetria para saber se essas regras estão sendo seguidas. Imagina que é um monte de pontinho, cada pontinho é um tipo de comportamento. Eu quero trazer todos para o nível ideal.
Eu quero levar todos para o nível ideal. E o que tiver fora, eu converto em treinamento. Converto a palavra, desculpa, não sei se... Eu trago isso para treinamento ou rotina diária, tá? Eu acho que esse é meu último slide, a gente já vai para perguntas. Tá bom? Obrigado, gente.